Nós dizemos esse tema a partir da língua hebraica da seguinte forma: Aken hu nazá umakeoveinu. Ele levou sobre si. Então, por que ainda existem doenças físicas e doenças psicológicas? Muitas pessoas me procuram para fazer esse tipo de pergunta, achando que porque eu estudo hebraico e também estudo psicanálise, eu teria uma resposta. Então hoje nós vamos falar sobre esse tabu que existe dentro das religiões. A maioria das pessoas, elas afirmam e elas entendem que qualquer doença ou enfermidade física ou psicológica são provenientes de atuações demoníacas. Essa crença afirma que o cristão, obtendo atuação maligna, adquire doença. Esse assunto vem à tona sempre que alguém adquire uma doença incurável, ou aquelas que não têm resposta de médico, ou não existem remédios que resolvam exatamente aquela situação. Eles dizem que tudo isso é porque tem um espírito alojado na sua vida ou na vida daquela tal pessoa. Como essa tal força maligna entrou ali? É a pergunta que fica. Eles dizem que é porque o cristão deu brecha, tem algum pecado ou etc. Bom, Neuza Itioca, uma das referências nesse campo de batalha espiritual, guerra espiritual, é uma das pessoas que espalham essas crenças por décadas em todo o mundo. Nós temos um ponto gravíssimo acerca das interpretações sobre esse assunto. Porque o texto está em Sefer Ishayahu, em hebraico, cuja tradução é Livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 5. Esse é o texto crucial sobre esse assunto. O texto que carregam essas informações, ele diz assim: Aken halayenuhu nazar umakeoveinu sevalan va'anachenu hashavenuhu nagla muke Elohim umeune. A tradução, a partir da nossa língua, é verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa palavra principal, nazar, que significa levar, erguer, carregar, de fato, ele nazar, ele levou, ele nazar, ele ergueu sobre ele nazar, ele carregou sobre ele, estava sobre ele, enquanto ele estava indo de caminho cumprir o seu propósito como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para entender isso, nós precisamos ir mais a fundo nos próprios escritos sagrados, como no Sefer de Matitiahu, no livro segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículo 16. Ele diz assim: Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Você pode ver nesse texto que Mashiach, Cristo ungido, ele cumprindo o seu propósito, cumprindo esse versículo, ele levou sobre si as doenças e as enfermidades. Sim, ele foi curando as pessoas. O que nós precisamos entender é que eu não sou Mashiach, eu não sou Cristo, você não é Mashiach, você não é Cristo. Naquele momento, ele estava ali, o cumprimento da palavra estava ali. Então, de forma nenhuma, ele deixaria com que os doentes permanecessem doentes. Porém, nós precisamos entender que existem algumas interpretações que são apenas simplicistas e reducionistas. Exemplo, Mashiach, Cristo levou os meus pecados na cruz, certo? Está escrito. Mas isso significa que eu não tenho mais pecado? Isso significa que eu não peco mais? Isso significa que quando eu me converti, o pecado saiu de mim e eu nunca mais vou cometer pecado? Não, é claro que não. Significa que Mashiach, Cristo ungido, ele me perdoou dos meus pecados. Mas de fato, ele só vai tirar todos os meus pecados. Ele só vai tirar todas as minhas feridas. Ele só vai tirar todas as minhas doenças na ressurreição dos mortos, na sua volta, onde todas as coisas serão transformadas.
transformadas, tanto no novo céu como na nova terra, também todos aqueles que reconhecem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como o único Senhor capaz de tirar o pecado da humanidade e curá-la literalmente. Todas essas pessoas incluídas aqui receberão corpo glorificado. Na ressurreição, nosso corpo será transformado em um corpo perfeito. Como Rav Shaul, o mestre Paulo, ele disse em Romanos no capítulo 6, assim que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. É óbvio que o contexto desse texto ele está falando sobre o novo nascimento, sobre uma vida em Cristo, mas ele também está usando uma tipologia aqui para que, se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Do que ele está falando? Ele está falando de um corpo glorificado. Ele está falando da ressurreição, já é um outro estágio na vida de Mashiach e Yeshua. A mesma coisa é nas doenças. O fato de Mashiach, de que Cristo ungido levou sobre si as nossas enfermidades, significa que eu hoje, depois de conhecê-lo, não vou mais ficar doente, não vou mais ficar com problemas, não vou ter mais problemas psicológicos. Respondendo essa pergunta, eu preciso também usar uma resposta clara e aproximar você o mais simples possível da clareza através da minha linguagem. As pessoas que mais acreditam que depois que você aceita Mashiach, Cristo ungido, você não vai ficar mais doente, você não vai pecar mais, essas pessoas, a maioria delas, usam óculos para ler as suas Bíblias nos seus púlpitos. Elas sentem dores no estômago, elas tomam remédio para dormir, elas tomam remédio por causa das suas dores no corpo, elas tomam remédios para conseguir aliviar a depressão, a ansiedade e outros transtornos psicológicos. Bom, se elas estivessem certas, se a gente não pudesse ficar mais doente, então nós também não morreríamos mais. Porque a causa da maioria das mortes são as doenças. Alguns dos que acreditam nisso e pregam sobre isso nos púlpitos já viraram imortais? Fica a pergunta. A resposta é simples. Não! Elas continuam. Todos continuam sendo humanos mortais que se agarram na esperança de Mashiach, de Cristo ungido voltar e tudo ser glorificado à imagem perfeita dele. Essas ideias surgiram aproximadamente há uns 100 anos atrás. Não é uma ideia que vem de textos claros das Escrituras Sagradas. São frutos de interpretações humanas. A conclusão disso, gente, é que Mashiach, Cristo ungido, ele carregou até a cruz, estava sobre ele na cruz. Esse é o entendimento literário, estava sobre ele, estava com ele carregou. Mas a aplicação será na ressurreição dos mortos, a aplicação literária. Ele cumpriu esse versículo sim, quando ele estava carregando cada uma delas, indo de caminho à cruz. Mas a parte literária de não haverá nunca mais é outra coisa. A aplicação literária desse texto vai ser na ressurreição dos mortos. Quando Mashiach, Cristo ungido, vier em glória, então ele nos dará corpos glorificados, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem dores, sem pecado, sem doença. Literalmente, isso acontecerá no mundo vindouro, na eternidade, como nós falamos em hebraico, Olam Rabá, no mundo vindouro, não haverá nem pecado, nem doença, por causa do que Mashiach fez. Ele foi levado como cordeiro ao matadouro, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nós precisamos entender é que Deus ele vai administrando o cumprimento das suas promessas ao longo da história. Isso dentro dos textos bíblicos. Ele usa Mashiach, Cristo ungido, para perdoar os seus pecados, mas ainda te deixa aqui neste mundo físico, propício a passar pelas mesmas coisas que justos
e injustos. Calma aí, Rafa, você está me dizendo que diante de Deus nós somos comparados como justos e injustos nesse âmbito de passar por consequências aqui no campo de Olam Asiá, no campo da ação? Sim. Olha, vejamos o que diz Eclesiastes no capítulo 9, no versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Como ao ímpio, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Versículo 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucedem o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Aqui está o texto, a palavra hebraica hakol, todo, a totalidade, qualquer, cada, tudo, tudo. Tudo acontece com o justo e com o injusto da mesma forma. Tanto com o tzadikim quanto com o rashalia. Tanto com justos quanto com injustos. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Ao bom e ao puro. Ao impuro também. Aí você me diz, mas Rafa, esse texto ele está no Antigo Testamento. Bom, nós temos um texto também. Na Brit Hadashah, no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 45, ele diz: pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair chuva sobre justos e injustos. Te damos um texto lá no Sefer Mishilei. Te damos também um texto no Novo Testamento. Nós afirmamos, é através do sacrifício de Mashiach, de Cristo, que de fato, se você pedir crendo, ele pode sim te curar. Óbvio que nós acreditamos em cura, óbvio que nós acreditamos, nós só estamos colocando cada ponto no seu devido lugar. É através do sacrifício de Mashiach, Cristo ungido, que se você pedir crendo, ele pode sim te curar. Exemplo, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 21, versículo 22, ele diz: tudo que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Essa palavra crendo, a partir do hebraico, é ma'aminim, confiar, acreditar, confiar em. Não é só pedir acreditando com que aquilo que eu estou pedindo aconteça. É pedir acreditando que a quem eu estou pedindo, esta pessoa tem toda a capacidade de cumprir, de fazer. Óbvio que nós acreditamos que Yeshua, que Cristo ungido, ele pode curar quem ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma como ele quiser. Porém, afirmar, como os líderes religiosos afirmam, que ele é obrigado a te curar todas as vezes que você pedir, é uma mentira. E a forma como eles falam deixa isso claro para as pessoas. E tem muitas pessoas que pede e não recebe, que pede a cura e não é curado. Isso acaba gerando decepção nessas pessoas. Quando elas não são curadas, isso gera descrença. Exemplo, quando fazem quarta do milagre, terça do milagre, domingo do milagre, é maravilhoso fazer dias do milagre. Mas muito mais do que separar dias para o milagre, é trazer um entendimento claro sobre o milagre, sobre a cura, para que as pessoas peçam certo, busquem certo e não fiquem esperando algo que pode não acontecer literalmente todas as vezes. Exemplo, nós temos um texto na Brit Hadashah, no Novo Testamento, Mateus capítulo 13, versículo 58, e Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Yeshua, o Salvador, ele chega na sua própria cidade e ele não pôde curar porque o povo não teve fé. Então esse âmbito de cura é muito amplo e precisa ser clareado cada vez mais. Cristo, o ungido, ele não curou todas as pessoas enquanto ele estava na terra.
Eles acham, essas pessoas, elas acabam achando, ensinando e passando para outras pessoas, que após reconhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você tem que ser curado imediatamente, tem que ficar rico imediatamente. Gente, isso são interpretações simplicistas das Escrituras Sagradas. Deus nunca prometeu que sempre, todo dia iria curar as pessoas de doenças. Sempre não. Mas nos deu a garantia no Cordeiro que tirou o pecado do mundo, de que no mundo vindouro, em Olam Rabá, nós receberemos o corpo glorificado e não haveria mais doença, enfermidade, pobreza, tristeza. Temos uma prova disso. Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se tinham ido, e o mar já não era. E eu, João, vi a cidade santa, nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E o versículo chave: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais planto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O único texto que ele promete literalmente curar 100% e imediatamente todas as doenças, enfermidades, pecado, tudo que é de ruim, é em Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 4. E esse texto ele está falando sobre Olam Rabá, sobre o mundo vindouro, sobre o corpo glorificado que em Mashiach, que no ungido nos foi garantido. Mas eu quero deixar bem claro, é óbvio, que Deus, que Cristo, ele cura quem ele quer, na hora que ele quer. Porém, nem todas as pessoas que recebem Cristo como seu Salvador imediatamente ficam curados. E isso precisa ser esclarecido para as pessoas, para que não haja descrença. Enquanto estivermos nesse mundo pecaminoso que se destrói pela quebra dos ditos sagrados e cada vez mais fica distante da pureza do campo da espiritualidade, recebemos as consequências do que acontece em nossa vida, sim. Decepções, frustrações, abandono, humilhações, e essas coisas agridem, ferem a nossa alma, a nossa mente. E a nossa mente dá sinais através das nossas emoções. E essas emoções são expressadas através de transtornos psicológicos, dores físicas. A dor é apenas um mecanismo de defesa para o corpo. Não estamos fazendo apologia à dor, só estamos explicando que a dor é um mecanismo de sinalização. É quando o corpo diz, a mente diz, está acontecendo alguma coisa aqui dentro. É uma forma de sinalizar quando algo está acontecendo dentro de você. Peça cura, sim. E eu desejo que você seja curado, sim. Mas afirmar que todas as doenças serão sanadas assim que você aceitar a Cristo, pode ser um sofisma. Só Ele é capaz de curar as pessoas quando Ele quer e da forma como Ele quer. Mas afirmar que você vai ser curado de todas as doenças, que você não vai poder ter dor no estômago, que você não vai poder ter depressão, ansiedade, você está aqui nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos com o propósito de evoluir a nossa Neshamara, a nossa alma. Por causa da queda do homem, os nossos filhos já nascem com probabilidades ao erro, como diz Rav Shaul, apóstolo Paulo. Nós tendemos para as coisas pecaminosas, mas em Cristo nós estamos buscando uma elevação de alma, estamos buscando o que Rav Shaul disse, apóstolo Paulo, andando e prosseguindo a estatura do varão perfeito, até que chegue o dia em que ele volte e nos dê, e nos possibilite ter um corpo glorificado e um mundo vindouro, em Olam Rabá, onde não haverá mais doença nem dor, e nem nada disso. A quem Hu Nazar, ele levou sobre si. Como nós entendemos esse texto a partir de agora? Em breve estará aqui na nossa descrição o link do nosso site para que você faça aulas e cursos
com base nos originais do hebraico para dar ainda mais clareza às interpretações das próprias traduções. Nós acreditamos que a tradução explica, mas os originais revelam.